Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Olá, saudações a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a nossa jornada em busca das respostas para os grandes problemas da vida. Não tenho todas as respostas, mas te garanto que juntos nesta jornada vamos encontrar resposta para alguns problemas da vida ou para alguns problemas que a vida nos apresenta. Bom, eu quero iniciar o nosso estudo, mas antes de iniciar eu quero orar nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe ao longo desse estudo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esta oportunidade e pedimos ao Teu Espírito que nos ilumine para que possamos entender tudo aquilo, Senhor, que vamos ouvir e que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude a colocar em prática as lições que vamos aprender ao longo desse estudo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, semana passada eu iniciei esta jornada falando sobre um assunto que eu disse que está presente em todas as esferas da sociedade. Todos nós, independente da nossa classe social, da nossa formação acadêmica, nós temos. Falei sobre o medo. E lembro-me que semana passada nós falamos sobre o medo funcional. O que é o medo funcional? É aquele que funciona como um mecanismo de defesa quando estamos diante de um fato ou de uma realidade que representa algum tipo de ameaça, algum tipo de perigo para nós. Também, semana passada, eu falei sobre algumas dicas que podem nos ajudar a vencer o medo. Tudo isso nós falamos em nosso encontro passado, que foi realizado no dia 6 de maio. Hoje eu continuo falando sobre medo, só que hoje eu falo de um medo mais extremo, de um medo que é chamado de fobia. Nessa série de estudos, eu estou falando sobre saúde emocional. Eu quero, então, apresentar-lhe um dos conceitos para fobia. Vamos lá. As fobias são medos extremos e irracionais de determinadas situações, atividades, animais ou objetos que oferecem pouco ou nenhum perigo real para nós. A fobia, ou seja, o medo em extremo, normalmente tem longa duração e ocasiona reações psicológicas e físicas intensas, afetando a qualidade de vida de quem convive com esse problema. E eu quero chamar a sua atenção que a fobia não só ela prejudica a qualidade de vida de quem tem fobia, mas como também daquelas pessoas que vivem com esta pessoa. É importante esclarecer que o medo é uma emoção comum em todo ser humano, necessária para a proteção e a reação diante
de situações que representam perigo para nós. Medos e fobias são conceitos diferentes. Quem tem fobia sente um medo desproporcional à realidade, com crises de ansiedade e até mesmo ataque de pânico. Ansiedade e pânico são dois outros assuntos que nós vamos estudar nesta nossa jornada de saúde emocional. Mas quais são as causas das fobias? Eu quero citar algumas. Quais são as causas das fobias? Pode ser desencadeada por alguma experiência difícil que gerou sentimento de angústia e então evoluído para um quadro de fobia. Nesse sentido, o problema está ligado a questões emocionais que precisam de tratamento. Ou seja, as causas das fobias são relacionadas principalmente a traumas e situações vivenciadas. Tá? Quando a gente fala de traumas emocionais ou psicológicos, são situações que nos expomos em algum momento da nossa vida que trouxe para nós um sentimento negativo, trouxe para nós frustração, decepção. Estes sentimentos ou estas situações, elas ficam guardadas em nossa mente, naquilo que a psicanálise chama de inconsciente, mas em um dado momento essas coisas podem vir à tona e como são situações negativas, são recordações negativas, elas podem nos prejudicar. Então, é uma das causas, tá? Situações vivenciais. O que pode produzir a fobia ou as fobias, né, são traumas emocionais ou psicológicos, mas também situações vivenciadas, situações que vivenciamos. Há casos em que a fobia pode estar relacionada ao histórico familiar e a fatores genéticos. Situações que vivenciamos. Sabe aquela situação que a criança vivencia no seu lar? A briga constante entre seus pais? O pai violento, tratando a mãe de uma forma violenta e a criança de uma forma violenta, essas coisas elas se constituem em traumas para esta criança e quando essa criança estiver numa fase adulta, estes traumas poderão vir à tona e prejudicar esta pessoa que agora não é mais uma criança, mas é um ser jovem, um ser adulto, tá? E quando fala em fatores genéticos, alguns cientistas, alguns especialistas acreditam que alguns traumas, algumas situações vividas pelos nossos antepassados, elas podem ser transmitidas para nós em um dado momento também. Essas situações poderão vir à tona. Eu não sei se você já ouviu ou já falou, eu já ouvi algumas pessoas dizerem o seguinte: aquela pessoa é muito parecida com a avó dela, aquela pessoa tem medo da mesma coisa que a avó dela tinha. Então, para alguns especialistas, estas fobias, elas não são as fobias, mas são os traumas que podem ser transmitidos para os seus descendentes futuramente. Consequências. As consequências das fobias são desde o isolamento social até a mudança drástica da rotina, evitando-se situações que podem desencadear a fobia. Que consequências traz a fobia ou as fobias? Isolamento. Isto acontece muito com as pessoas ou com os pacientes que sofrem com a síndrome do pânico. Elas têm dificuldade de relacionamentos, elas têm dificuldade de estar em lugares que há uma grande aglomeração de pessoas. Então, as fobias, ela pode levar a pessoa ao isolamento social. Isso poderá acontecer. Em casos graves ou mais graves, o problema pode gerar depressão,
dependência química e levar as pessoas ao suicídio. Então, a fobia ou fobias, em casos mais graves, ela poderá levar essas pessoas à depressão, à dependência química. Quando falamos de dependência química, a pessoa acha que isto é um mecanismo para aliviá-la daquela pressão e levar a pessoa também ao suicídio. Quais são os sintomas das fobias? Eu vou citar alguns. Porque acontece uma coisa, temos muitos tipos de fobias. E cada fobia tem a sua característica. Mas o que nós vamos observar é que em todas as fobias há características comuns. E é isto que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Durante os episódios, a pessoa pode sentir falta de ar, ela sente dificuldade para respirar, ela sente tremores, ela começa a tremer, ela perde o controle dos músculos, ela começa a tremer, ela pode apresentar sudorese. O que é isto? Excesso de suor, porque quando ela está diante do objeto que produz a fobia, a temperatura do seu corpo aumenta. E nós temos glândulas em nosso corpo que vai produzir líquido para manter o equilíbrio da temperatura do corpo. Logo a pessoa começa a suar demais, a molhar a sua roupa. Ela pode apresentar taquicardia também. O que é isto? As batidas do coração, elas são aceleradas por conta dessa situação que ela está vivendo, e essa pessoa pode levar ao ataque de pânico também. São alguns sintomas de uma pessoa que está passando por um quadro de fobia. Mesmo tendo a consciência de que o medo é irreal, a pessoa não consegue controlá-lo. Mesmo a pessoa tendo consciência de que aquele medo em extremo não é real, mas ela não consegue controlar a situação, ela não consegue manter o equilíbrio quando ela passa por essa situação. Os tipos de fobias mais comuns são, eu vou citar alguns, aqueles que são mais comuns, mas é claro que existem outros, talvez os que eu vou citar aqui, você deve conhecer alguns ou não. Existem as pessoas que têm medo de altura. Medo de altura. Elas, quando sobem a uma determinada altura, elas sentem pavor. Em alguns casos, as pessoas que têm medo de altura, fobia de altura, elas às vezes até atiram-se do lugar que elas estão para colocar fim naquele medo em extremo. Outro tipo de fobia é a fobia de barata. Eu já comentei isto aqui em nosso encontro passado. Tem pessoas que têm fobia de barata. Uma outra fobia, por incrível que pareça, não sei se você já ouviu, mas tem pessoas que têm fobia de palhaço. Eu acho isso incrível, porque a figura do palhaço é uma figura marcante do circo e nos alegra. É uma figura de alegria, mas tem pessoas que têm fobia de palhaço, não podem ver palhaços, tá? E aquelas que têm fobia de aranha, que nós conhecemos mais como aracnofobia, né? Fobia a aracnídeos, mas em especial as aranhas. Existe ainda a fobia a sangue, né? Pessoas que têm fobia de ver sangue. Elas não podem ver uma gota de sangue que elas desmaiam. Elas entram em pânico. E ainda aquelas que têm fobia de avião, que é chamado de aerofobia. Elas viajam quilômetros e quilômetros no outro meio de transporte, mas elas têm fobia de avião, elas não entram numa aeronave para viajar.
Isso acontece com muitas pessoas no meio artístico, tá? Existem aquelas que têm fobia de locais abertos. É muito parecido com as pessoas que têm a síndrome do pânico. Então, essas pessoas têm fobia de locais abertos e de grande aglomeração. Existem aquelas pessoas que têm fobia de agulhas. Não podem ver uma agulha de injeção, que elas têm um pavor. E existem aquelas também que têm fobia de lugares fechados, que nós conhecemos como claustrofobia. As pessoas que sofrem de claustrofobia, dificilmente elas vão entrar em um elevador. Elas preferem subir muitas escadas, mas não entram num elevador, porque ao entrarem no elevador, elas são tomadas pelo pânico. Claustrofobia, fobia de lugares fechados. Bom, no entanto, a lista de fobias ela é longa. A Associação Americana de Psiquiatria classificou 500 exemplos de fobias, distribuindo-os em 5 grupos. E os grupos são o seguinte: fobias de animais, barata, aranha e etc. Fobia de aspecto do ambiente natural, trovão, terremoto e outras situações. Fobia a sangue, injeções ou feridas. Fobia a situações específicas, tais como elevador, altura, avião, que já citamos aqui, e outros tipos de fobia. Contrair uma doença, fobia de lugares escuros. Tem pessoas que têm fobia do escuro. Então, segundo a Associação de Psiquiatria Americana, existem 500 tipos de fobias. Medo ao extremo, classificado aqui em 5 grupos principais, como eu compartilhei com vocês. Mas como a fobia pode ser tratada? Nós já vimos o conceito para a fobia, nós já vimos em que situações a fobia surge, nós já vimos os sintomas da fobia, já vimos alguns exemplos de fobia. Agora, a pergunta é: como se trata a fobia? Eu quero que você entenda, eu vou recapitular. A fobia é um medo em extremo. O medo, como mecanismo natural de defesa, ele é necessário. É necessário para a nossa sobrevivência. Mas quando este medo ele acaba prejudicando a nossa qualidade de vida, ele está se transformando numa fobia. E como tratar a fobia? A fobia não é como gripe nem infecções que desaparecem com apenas um tratamento. A verdade é que o paciente precisa aprender a lidar com a raiz do seu medo e, a partir daí, conquistar uma maior qualidade de vida. Então, a fobia ela não é simplesmente uma gripe, não é uma infecção, ela é muito mais grave. Tem a ver com saúde emocional. E não se brinca com saúde emocional. Saúde emocional é coisa séria e nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Cada pessoa possui necessidades específicas, porém, algumas formas de tratamento comuns e diversos casos incluem. Vamos lá. A psicoterapia. Um dos tratamentos para a fobia é chamado de psicoterapia. O que é isto? Trata-se de uma terapia cuja finalidade é tratar questões relacionadas à mente e problemas psicológicos. Na psicoterapia, a gente vai ver uma situação. É a partir dessa avaliação psicológica que o profissional é capaz de compreender qual é a causa principal da sua fobia. Aqui, o especialista ele vai fazer uma radiografia do objeto que produz fobia em você. E a partir daí, ele vai começar ou indicar
o tratamento mais adequado para o tipo de fobia que você está tendo. Segundo, a dessensibilização. Dessensibilização. O que é isto? Nesse sentido, a dessensibilização é uma possibilidade que pode se aliar à psicoterapia, como já falei. Ela acontece de maneira sistemática e tem como objetivo permitir que o paciente se acostume à ideia de conviver dentro de certos parâmetros com o objeto de sua fobia. A dessensibilização, ela vai, de alguma forma, trabalhar o paciente da fobia para que ele aprenda a administrar a situação diante do agente que produz fobia nele. Alguns tratamentos para fobias de dessensibilização, por exemplo, pessoas que têm medo de altura. Algumas delas, elas são levadas às alturas para que elas possam, de alguma forma, lidar com essa situação, administrar essa situação para que elas possam viver de uma forma melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Então, a dessensibilização é uma outra forma de tratamento para os pacientes de fobia. Tá? Existe, como já disse, a psicoterapia e, em segundo lugar, a dessensibilização. A terceira forma, o método, é a administração medicamentosa. É a administração medicamentosa. Nesse caso, nem os psicanalistas, nem os psicólogos no Brasil podem prescrever. Isto é um ato dos médicos e neste caso aqui, só o psiquiatra pode prescrever. Há situações em que a pessoa ela está num quadro de fobia, que ela está vivendo ansiedade, vivendo depressão, uma série de outras coisas que será necessário entrar com antidepressivo ou algum outro medicamento, que neste caso aqui, o psiquiatra é a pessoa mais indicada, é a pessoa habilitada para prescrever tal medicamento. A quarta forma de você tratar a fobia é através da hipnoterapia, é através da hipnose. Como isso acontece? Tá? A hipnose tem como principal objetivo se comunicar com a mente inconsciente, de maneira totalmente não evasiva. A grande verdade é que a nossa mente é um mistério. E a psicanálise, ela se dedica a estudar a mente, principalmente o inconsciente. Então, o objetivo da hipnose é justamente se comunicar com o inconsciente, com aquelas situações que nós não temos contato em nossa mente. É como se alguma coisa tivesse acontecido, algumas coisas estão no nosso inconsciente. Eu vou contar uma ilustração que talvez vá facilitar a compreensão desse assunto. Dizem que para você entender o consciente e o inconsciente de uma forma prática, é só você olhar para o iceberg. Aquela parte que está em cima da água é apenas uma parte muito pequena, porque a maior parte desse iceberg está submersa, está debaixo da água. Essa parte que está em cima da água seria o nosso consciente. A parte que está debaixo da água seria o nosso inconsciente. Então a psicanálise se ocupa em trabalhar, em descobrir estas coisas que estão em nosso inconsciente, e muitas delas podem nos prejudicar, porque são traumas, são decepções, são coisas que possivelmente já passamos por elas, mas que elas estão no inconsciente, porque não conseguimos lidar com ela racionalmente, mas em um dado momento essas coisas poderão vir à tona e precisarão ser
tratadas. Então, nós vimos aí alguns casos. Eu sei que a hipnoterapia ela não é muito bem vista por muitos profissionais, tá? Mas o próprio pai da psicanálise, Freud, ele usava a hipnose para cuidar de alguns dos seus pacientes. Bom, eu quero fazer uma observação aqui. Deve-se procurar a orientação de um profissional devidamente habilitado que aplicará o tratamento próprio para cada fobia. Tá? Eu apresentei aqui algumas formas de tratamento no universo amplo, mas cada fobia será tratada de uma forma em particular. Então, por isso, a necessidade de procurar um profissional habilitado, um profissional de confiança, responsável, sério, para aplicar o tratamento correto para cada caso. Bom, agora eu quero compartilhar com você o que a Bíblia fala sobre o medo. Eu quero apresentar-lhe alguns textos da Palavra de Deus sobre este assunto chamado medo. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações diante do medo. Podemos fugir ou podemos enfrentar este medo entregando esta situação nas mãos de Deus. O fato de você ter medo não quer dizer que você seja pouco espiritual ou que você precisa ser mais espiritual. Eu compartilho com você um grande exemplo de um grande gigante da fé chamado Elias, profeta que viveu no Antigo Testamento, profeta que foi citado no Novo Testamento. Este homem, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele orou ao Senhor e por mais de 3 anos não choveu em Samaria. Depois ele orou ao Senhor e o Senhor fez chover. Este gigante da fé chamado Elias, ele enfrentou mais de 400 profetas idólatras e venceu estes mais de 400 profetas idólatras. Mas diante de uma palavra, este homem teve medo. A Bíblia diz que a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, ela ficou sabendo o que Elias tinha feito com os profetas de Baal. E ela mandou dizer que ia fazer com Elias a mesma coisa que ele fez com estes profetas. Elias teve medo, e o medo de Elias levou Elias a fugir, a isolar-se e a desejar morrer. Então, ter medo é comum, mas nós podemos fugir ou entregar o medo nas mãos do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, ou anote o texto aí para você acompanhar. O primeiro texto que eu compartilho contigo, Salmos 34, versículo 4, que diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Primeiro conselho: quando você for tomado pelo medo, busque o Senhor. Busque o Senhor. Segundo texto, Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim. Isaías 41, versículo 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Busque o Senhor e creia que o Senhor está com você. Segundo texto, Salmos 56, versículo 3, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confie no Senhor,
Busque o Senhor. Creia que Ele está contigo. Confie no Senhor. O quarto texto encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, que diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o teu ajudador. Ele te ajuda a vencer o medo. Ele te ajuda a vencer as dificuldades. Em Salmos 55, versículo 22, nós temos as seguintes expressões: entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue as tuas preocupações ao Senhor, coloque nas mãos dele. Talvez você não consiga resolver o problema que você está enfrentando por você mesmo, mas entregue nas mãos do Senhor e confie. O salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Podemos ainda usar um outro texto que nos ajudará a vencer os nossos medos. Salmos 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O Senhor é o teu forte refúgio. O Senhor é o teu esconderijo, é a tua fortaleza. Nele você pode confiar. Bom, e por último, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apresentem seus pedidos a Deus. Deus está atento para os teus pedidos. Deus está com seus ouvidos inclinados para te ouvir. É só você clamar ao Senhor e Ele vai te responder. Quero terminar o nosso estudo dizendo: o sentimento de medo é comum a todos os seres humanos. Só não podemos deixar que este sentimento se torne um Golias em nossa vida. O medo é um sentimento que está presente em todos os homens. Quando eu iniciei este estudo hoje, eu falei que independe da classe social, independe da formação acadêmica, o medo está presente na vida de todos os seres humanos. O que não podemos deixar acontecer é que este Golias nos domine. Lembre-se, se você orou ao Senhor, se você leu a palavra, se você meditou na palavra do Senhor, se você fez um propósito com o Senhor, e você não conseguiu vencer este medo, é hora de você procurar, então, um profissional. É hora de você procurar alguém habilitado, alguém que poderá te ajudar a superar o medo que você está enfrentando. Procure o teu pastor, você que é evangélico, você que não é evangélico, procure o teu líder religioso. Inicialmente, eles vão te orientar o que fazer, provavelmente vão te encaminhar para um psicanalista, um psicólogo, mas procure a ajuda de um profissional. Lembre-se, mais uma vez eu falo sobre isto, saúde emocional é coisa séria. Precisamos ter uma mente sã. As pessoas conseguem acorrentar o nosso corpo. Elas conseguem colocar o nosso corpo atrás de uma grade, mas a nossa mente não. Ninguém consegue prender a nossa mente. Por isso, cuide da tua mente, cuide das tuas emoções e lembre-se, Jesus é o plano perfeito de Deus para a tua vida. Vamos orar? Senhor, te agradecemos mais uma vez e te pedimos para que o estudo de hoje tenha sido útil, tenha sido bênção na vida daquelas pessoas que
puderam ouvir, puderam acompanhar este estudo. Pedimos para que a tua misericórdia esteja sobre a vida dessas pessoas e, em especial, sobre a vida daquelas pessoas que, por um acaso, têm sido dominadas pelo seu medo, pela fobia. Senhor, entra com a tua providência e, Senhor, faça um milagre na vida destas pessoas. Pedimos ainda para que a graça de Jesus e o teu amor e o consolo do teu Espírito esteja presente em todas as vidas que nos ouvem neste momento. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, com seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar,